Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Meus amados, vamos abrir a Bíblia em 2 Reis, capítulo 7, versículo 19 e versículo 20. Essa é a palavra de Deus para as nossas vidas nesse dia de hoje. E eu creio que Deus falará certamente aos vossos corações. Na medida que os irmãos forem encontrando, por gentileza, vamos nos colocando em pé, em reverência à leitura da palavra. Os amados sabem que o culto é dividido em duas partes. A primeira, a igreja fala com Deus, através dos louvores, das intercessões, do clamor. A segunda, Deus fala com a igreja, através da ministração da palavra do Senhor. 2 Reis, capítulo 7, versículo 19, versículo 20. Através da palavra do Senhor. E que os irmãos possam prestar devida reverência à palavra do nosso Deus, para que não seja mais um culto, mas que venha a ser um culto de transformação, de vida, de manifestação, de graça, de unção e de poder da parte do nosso Senhor. Amém? Estarei lendo nessa tradução, nessa versão que está comigo, e em seguida também faremos essa leitura da versão NVI. Assim diz a palavra do Senhor. Aquele capitão respondera ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso, segundo esta palavra? Dissera o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo atropelou na porta e ele morreu. Essa tradução da NVI diz, versículo 19, por gentileza: o oficial tinha contestado o homem de Deus, perguntando: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? O homem de Deus havia respondido: você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Versículo posterior: e foi exatamente isso que lhe aconteceu, pois o povo o pisoteou junto à porta da cidade, e ele morreu. Pai querido, graças te damos por esta palavra, louvamos ao teu santo e maravilhoso nome, porque sabemos que a profecia é para edificação, para consolo e para exortação, e o Senhor fala da forma que bem lhe apraz, por meio dos seus servos, a sua amada igreja. Portanto, fala, Senhor, conosco, colocamos o nosso coração à disposição do teu Santo Espírito e inclinamos os nossos ouvidos para ouvirmos tão somente a tua voz. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, e todo o povo de Deus declara: podeis sentar, irmãos. Bem, essa história bíblica, ela nos fala de um homem honrado, de um homem de determinados prestígios, estava no expoente da alta sociedade da sua época, era um oficial, cargo de extrema confiança, era um capitão, líderes de homens, e em submissão ao rei, em total submissão e intimidade ao rei. No entanto, esse homem, por causa de uma dúvida, ele pagou um preço muito caro. Por causa de um sentimento de dúvida, uma ação de dúvida, ele deixou de desfrutar, de usufruir as bênçãos de Deus e, sobretudo, ele pereceu. Essa história em si, irmãos, ela é fascinante. Para que vocês possam compreender, permita-me explicar aqui em poucas palavras, resumindo, sintetizando, para que você venha se situar no tempo e no espaço. Houve uma época na região de Samaria que instaurou-se a fome,
Grande fome por causa do pecado dessa nação que tinha se rebelado contra Deus, tinha se afastado e distanciado da palavra, da presença do Senhor, então veio fome. Essa fome foi devido ao exército assírio sitiar, ficar ao redor, enclausurando, né, toda essa nação de Samaria. Então eles não tinham para onde ir. Essa fome foi tão terrível que eu não sei se você já ouviu falar, mas a Bíblia cita casos de canibalismo. As pessoas se tornaram canibais, não tinham o que comer, então as mulheres começaram a comer seus próprios filhos. Uma comeu o filho da outra. E de indignada procura o rei, dizendo: ó rei, nós fizemos um acordo, nessa noite comeríamos o nosso filho, e na noite seguinte comeríamos o filho dela. Só que ela recusou dar o seu filho. O rei ficou tão revoltado com esse estado caótico que havia se instaurado na nação, que rasgou suas vestes, vestiu panos de saco e mandou o capitão procurar Eliseu, servo de Deus. Ao encontrar Eliseu e explicar toda essa situação, Eliseu disse: ainda amanhã haverá chuvas de bênção sobre essa terra. Bastante fartura e abundância de alimentos e de riquezas sobre o povo. O capitão, diante dessas palavras, disse: como é que isso pode acontecer? Ainda que as janelas e as comportas dos céus se abram, é impossível. É impossível. Então ele demonstrou dúvida, ele demonstrou insegurança, muito mais do que incredulidade. Ele chegou a zombar, satirizar, ridicularizar, esnobar a palavra de Deus. Ao ponto que o profeta olhou para esse capitão e oficial e disse: você verá tudo isso com seus próprios olhos, mas você não comerás, você não participarás. E a Bíblia nos conta, irmãos, que em menos de 24 horas, um milagre extraordinário aconteceu. Havia 4 leprosos na região dos leprosos, uma região isolada, distante da civilização, porque a lepra é uma doença contagiosa. Esses 4 leprosos disseram: se a gente for para Samaria, vamos morrer de fome, porque lá não tem comida. Se ficarmos aqui, vamos também morrer de fome. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Não tem para onde correr. Então vamos no exército sírio, o exército dos inimigos. Quem sabe eles nos dão algo para comer. E essa foi a ideia genial que esses 4 leprosos tiveram. E a Bíblia nos diz que eles saíram de suas cavernas, apenas 4 homens, e foram para o exército sírio. E aí onde está o milagre? Deus fez com que o barulho dos passos daqueles homens, 4 homens, se tornasse algo ensurdecedor, esbravejante, como uma marcha de grandes exércitos. E os sírios pensaram: olha, alguns outros exércitos se uniram e se reuniram com Israel, com Samaria, e estão vindo contra nós. E eles abandonaram todo o acampamento, deixaram riquezas, deixaram alimentos, deixaram veste, deixaram tenda, deixaram armas, deixaram tudo. Quando os 4 leprosos chegam lá, está todo o acampamento vazio, com todas as riquezas, com todas as fortunas, com todas as belezas. E eles começam a desfrutar, eles começam a usufruir. Eu espero em Deus uma outra oportunidade para falar sobre a atitude desses 4 leprosos. Mas eu gostaria hoje de falar sobre esse capitão. Mas para entendermos ainda sobre esse capitão, permita-me concluir. Eles olharam um para o outro e disseram: não convém desfrutarmos de tudo isso enquanto nosso povo perece. Vamos informar ao rei que há fartura de Deus sobre o seu povo. E vieram informar ao rei, e o rei, ao anunciar que havia bastante abundância e fartura, que o povo não ia perecer, que a palavra de Deus havia se cumprido, o povo simplesmente naquele alvoroço, aquela mundiça toda de gente, dá para imaginar menino, mulher, crianças, senhores, né, começaram a correr desesperadamente. Enquanto isso, estava na frente quem? De forma perplexa, atônita, admirável, bestificado, estava o oficial.
e o povo atropelou ele. Ele morreu pisoteado. Ele viu, mas não desfrutou. Ele viu, mas não participou. Eu fico a pensar comigo, evangelista Rodolfo, pastor Gilmar, quão caro é o preço da dúvida. A dúvida para esse homem custou muito. Primeiro, ele foi privado de usufruir as bênçãos de Deus, ele sofreu com as privações dos benefícios de Deus. E eu fico olhando em nosso tempo, quantas pessoas estão sofrendo privações da parte de Deus, simplesmente porque duvidam. Não estão vivendo o melhor de Deus em seu emprego, em sua casa, em sua família, em seu ministério, simplesmente porque duvida. E a dúvida é uma afronta a Deus. A estrada que era apenas 11 dias se tornou 40 anos. E durante 40 anos o povo peregrinou no deserto por causa da dúvida. Quão terrível é duvidarmos do Senhor. Quão terrível é duvidarmos de sua palavra. E isso vai nos fazer isento dos seus benefícios. As privações virão sobre as nossas vidas. Mas não simplesmente as privações. Porque olha bem para mim. Quando Eliseu olha para o oficial e diz, tu verás, mas não comerás, ele não explica o que vai acontecer. Não sabemos até então o que vai ocorrer. Mas a Bíblia, depois do cumprimento da palavra, mostra que ele não simplesmente deixou de usufruir, de desfrutar do milagre, das maravilhas, da bênção, como também pereceu. A dúvida vai além de gerar privações, ela faz o perecimento em nossa vida. E quantas pessoas estão perecendo em sua incredulidade, perecendo por causa das suas dúvidas, perecendo por causa das suas lamúrias, perecendo por causa dos murmúrios. Agora preste atenção, esse homem não era qualquer um homem. Ele era comandante do exército de Deus. Ele era comandante do exército de Samaria. Ele era um representante militar. Ele era um oficial, cargo de extrema confiança do rei. Era alguém importante que estava no alto expoente da sociedade. Mas Deus não levou em consideração a sua posição, o seu cargo, a sua influência. Ele teve dúvida, padeceu com sua dúvida. E quanto esse pecado tem existido em nosso meio. E essa é a palavra de Deus para as nossas vidas, para que a dúvida não venha se instaurar, e de repente a gente vinha ver as coisas de Deus acontecendo, na vida dos nossos irmãos, na vida dos nossos vizinhos, na vida dos nossos amigos, e não entendendo, porque isso não acontece em nossa vida, mas a razão é que a dúvida traz as privações das bênçãos, e traz o perecimento da promessa. Você, de repente, vai desfalecer e perecer na sua incredulidade. Quão forte é essa palavra? Porque é uma palavra que termina sendo bênção para a maioria, para as pessoas, mas de maldição para esse homem. E aqui, baseado nesse todo texto que vocês viram, que agora vocês estão situados no tempo e no espaço, conhecem bem a história, eu gostaria de colocar uma temática. E a temática é acredite na palavra de Deus. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga isso a ela. Acredite na palavra de Deus. Amém? Novamente, com A e tom de profeta. Acredite na palavra de Deus. Acredite. Não importa quão difícil seja aos teus olhos, lembre-se do que está escrito: para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Por acaso haverá algo demasiadamente difícil para que Ele não possa cumprir? Acredite na palavra de Deus. Vivemos em tempos de crise, vivemos em momentos caóticos, o colapso tem se instaurado em nossa nação, tempos horrendos. Mas, meus irmãos, olha bem para mim, nós devemos fazer menção não aos carros e cavalos, mas fazer menção ao nome do Senhor. O Senhor vive, o Senhor reina, Ele é o nosso Deus.
Portanto, acredite na palavra de Deus. Eu quero chamar a tua atenção, se possível, te chacoalhar e dizer: irmão, acredita na palavra de Deus, porque eu vou ser sincero contigo, eu tenho visto em nosso tempo muitas pessoas perecendo, estão sendo privadas das bênçãos e ao mesmo tempo estão padecendo em suas incredulidades, quando na verdade Deus tem tantas maravilhas, Deus tem tantas coisas grandes e tremendas para realizar em nossas vidas. Amém? Acredite na palavra de Deus. Algumas lições extraídas desse texto para ministrarmos à igreja e dessa forma compartilharmos com a comunidade. A primeira: como? De repente você pergunta: como acreditarmos na palavra de Deus? Como desenvolvermos essa fé? Primeira é acreditar na palavra do homem de Deus. Amém? Ainda há homem de Deus nessa terra. Ainda há homem de Deus nessa geração. Ainda há homem de Deus nesse mundo. Deus faz coisas surpreendentes, maravilhosas, isso é um fato. Mas Deus usa pessoas para nos dar a direção, pessoas para nos dar a visão. Olha bem para mim, eu não sou animador de auditório, eu não sou apresentador de programa, eu não sou profissional de púlpito, eu sou profeta de Deus e por essa razão eu estou aqui. Nós fomos revestidos de autoridade, de unção, para dar direção da parte de Deus para as pessoas. Então aqui eu não estou brincando de evangelho, meus irmãos. Eu acredito sim na palavra profética de Deus, porque está escrito: aquele que profetiza, profetiza de acordo com a sua fé. E eu tenho fé. Você pode dizer: eu não tenho fé. Tudo bem, eu tenho fé por mim, por você. Eu creio que Deus é poderoso para fazer a sua palavra se cumprir. Eu creio na palavra que emana, que é ministrada do altar. E aí, meu querido, não importa quanto tempo tem um sermão, se é 1 hora, se é meia hora, Deus pode usar 1 segundo, uma expressão, uma frase ou até mesmo uma palavra para mudar a tua vida. Eu digo isso porque isso já aconteceu e ainda acontece comigo. Portanto, esteja atento à palavra que é ministrada do púlpito, porque esse lugar é a sombra do Calvário e Deus ainda tem profeta no meio do seu povo. No meio do seu povo. Acredite na palavra do homem de Deus. Existem homens de Deus, irmãos. A Samaria se corrompeu, a Samaria se contaminou, a Samaria se rebelou, assim como o nosso Brasil. Mas escuta bem, querido, ainda há homens de Deus. Deus sempre reserva para si mesmo um remanescente fiel. Julgue a profecia, pode julgar também um pregador, mas não deixe de fazer juízo do Senhor, não deixe de fazer prova de Deus e saber que Deus ainda usa profetas. Amém? Esse povo, de uma certa forma, diferente do oficial, acreditou nessa palavra. Acreditou que alguma coisa estava prestes a acontecer. Acreditou porque Deus falou através do seu servo. E Deus ainda fala através do seu servo. Mais do que isso, acredite na palavra do homem de Deus, mas seja você também uma boca profeta. Seja você uma boca profeta. Eliseu poderia dizer: vocês estão assim por consequência dos vossos pecados. Eu não posso fazer mais nada por vocês. Olha, vocês estão pagando pelo que fizeram. Bem feito, bem merecido. Mas Eliseu não. Ele é uma boca profética na vida daquele povo. Ele é a diferença. Onde houver miséria, profetize prosperidade. Onde houver maldição, profetize bênção. Onde houver o caos, profetize o milagre. Seja também você, meu irmão, uma boca profética, como foi Ezequiel. Ezequiel é levado por Deus no vale de ossos secos. Ele não reclama da podridão, daquele lugar fétido e pútrido. Ele não reclama do odor. Ele não reclama, sabe, da miséria, da desgraça, da falência geral. Ele poderia simplesmente reclamar. Mas o que é que ele faz? Ele escolhe profetizar. Ele escolhe erguer sua voz de profeta
e mudar aquela história, mudar aquela realidade. Eu já disse isso aqui algumas vezes e repito. Para cada problema que você apresentar na igreja, para cada problema que você venha me apresentar na igreja, eu apresento 10. Eu uso óculos, mas não sou cego. Eu sei que há. Mas, meu querido, se você não tem solução, não me venha com problema, porque você vai apenas criar mais um problema. O bom é quando a gente escolhe ser a mudança que a gente espera nas pessoas. O bom é quando a gente escolhe ser a resposta das nossas orações, porque eu vou lhe dizer uma verdade, Deus só mostra problema àquele a quem Ele está levantando como solução. A quem Deus mostrou o vale de olhos secos, a Ezequiel. E quem foi que Deus usou? Ezequiel. O que foi que Deus disse a Ezequiel? Profetiza, filho do homem. Então você está vendo, de repente, o reino, a igreja, o evangelho, de modo geral, de uma forma ou de outra, profetiza, faz a diferença, entendeu? Faz a diferença. Ontem na faculdade, na aula de teologia, nós falamos sobre isso. Conflito sempre vai haver, irmãos. Será que você ainda não aprendeu isso? Mas eu vou te dizer um lugar, o único lugar no mundo que é possível você conviver com uma pessoa o tempo todo sem ter nenhum conflito com ela. Sabe que lugar é esse? Quer ir para lá? O único lugar no mundo, nesse mundo, em que você vai conviver com a pessoa 24 horas por dia, o tempo todo, sem nunca ter conflito com ela. Muito bem. É o cemitério. A pergunta é, quer ir para lá? Não, né, irmão? Agora não. Quer já o endereçozinho lá? Quer já armar a tenda lá? Não, né, irmão? Então saiba de uma coisa. Enquanto Jesus não te chamar, você vai ter conflito com o filho, com a esposa, com o papagaio, com o cachorro, com o periquito. Vai ter conflito com o vizinho, com o funcionário, com o patrão. Vai ter conflito com o pastor, vai ter conflito com a ovelha, com o líder ministerial. A gente vai viver em conflitos. Mas quando a graça de Cristo é maior em nossa vida, a gente reconhece que muito, muito e bem maior é aquele que nos une do que aquilo que nos separa. Posso ouvir um amém? Amém, Jesus. Portanto, irmão, receba essa palavra. Seja você uma voz profética em sua nação, em sua geração, em sua igreja. Acredite na palavra de Deus, sendo voz profética. Libere, ministre, chame à existência aquilo que não existe. Mas faça a diferença em nome de Jesus. Não seja mais um em meio à multidão. Seja um profeta de Deus nessa geração. Amém? A segunda lição dessa temática, acredite na palavra de Deus, cujo primeiro tópico é acredite na palavra do homem de Deus. A segunda lição, acredite que Deus tem os seus meios, tem os seus modos, e não procure entender. Não procure entender. Esse foi o erro do oficial e do capitão. Como pode? Estamos há dias, semanas, meses perecendo em fome, em miséria, em desgraça, e de repente é possível tamanha fartura e abundância somente se as janelas dos céus se abrirem. Mas como é que isso pode acontecer? Ei, não procure entender. Deus não existe para ser compreendido, mas para ser obedecido. E Deus tem os seus meios, Deus tem as suas formas. E isso me fascina, em saber que Deus é Deus. Deus não segue script, Deus não observa roteiro. Não adianta dar para o Senhor um mapa. Ele não segue essas instruções cartesianas, que nós temos essa grande tendência de racionalizarmos o agir de Deus. Olha bem para mim. Deus poderia sim enviar tantos outros exércitos para ajudar a Samaria. Poderia enviar as outras tribos para ajudar a Samaria. Poderia. Mas quem é que Deus escolhe usar? Quem? 4 leprosos. 4 leprosos.
Às vezes o socorro, o auxílio vem da onde nós menos esperamos. Quando Elias estava na fonte de Querute, ele estava sendo alimentado pelos corvos. Mas quando você estuda Pentateuco, você vai perceber que o corvo é uma ave de rapina considerada amaldiçoada por Deus. Mas quem é que Deus usa para alimentar o profeta Elias? Vai entender. Vai entender. Deus usa os corvos. Tantas aves, por que não usou um pombo? Mas por que o corvo? Deus tem os seus meios. Deus tem os seus modos. Deus tem a sua forma. Ei, Deus é Deus. E às vezes o socorro vem da onde nós menos esperamos, mas podemos esperar que o socorro vem. O socorro vem. Quando Naamã, o grande general da Síria, em outra época, estava leproso, Deus enviou o socorro através de uma informação que não veio do ministro da saúde, que não veio do ministro da educação, que não veio do ministro da cultura, mas veio de quem? De uma menininha, escrava, que trouxe a direção ao profeta. E eu queria abrir aspas aqui. O profeta vai, ou melhor, Naamã vai até o profeta sobre a instrução dessa criança. O profeta manda eles ir às águas do Jordão. Ele questiona: tantas águas limpas, tanto rio bom em Paulo Afonso, prainha, me manda logo para o balneário. O que é que eu vou fazer naquele lugar, rapaz? Se bem que a prainha tá um caos, né? Vindo de viagem, tá um lugar sujo, mas tanto rio bom, me manda logo ir para o balneário. Deus tem seus meios. 7 mergulhos, não é a história? Naamã, 7 mergulhos. Deus estava muito mais interessado em curar a doença do lado de dentro do que a doença do lado de fora. Presta atenção, irmão, nisso que é sério. A maior lepra de Naamã não era lepra do lado de fora, era lepra do lado de dentro. As drogas não é o maior problema de um drogado. É somente as drogas do lado de fora. O maior problema de um drogado, sabe qual é? O orgulho. De não pedir ajuda, de não pedir socorro, de não aceitar tratamento, de não se submeter à autoridade. Quantos centros de reabilitação tem aí? As pessoas fogem do centro de reabilitação por orgulho, por vaidade, por se sentir melhor do que os demais, por não aceitar a realidade. Deus estava curando a alma de Naamã antes de curar o corpo de Naamã. E assim Deus faz. Através dos seus meios, através dos seus modos, através das suas formas. E quem sabe Deus não está te pedindo isso. Vem, meu filho, mergulha 7 vezes na água do Rio Jordão. E você de repente: mas Senhor, não há rios melhores nessa região? E por que 7 vezes? Ele está testando a tua fé, Ele está testando a tua obediência, Ele está provando realmente, querido, o teu caráter, moldando a tua personalidade. É assim que Deus faz. A Bíblia nos diz que houve um momento que Jesus estava no monte pregando, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, e houve fome, e os discípulos e apóstolos se preocupam como alimentar essa multidão. Despede-os que já está tarde. Jesus: dai vós mesmo que comer. Mas aonde nós vamos encontrar pão? Não há padaria suficiente para alimentar essa multidão, e mesmo se tivéssemos não tinha dinheiro. Tantas explicações. Até que de repente surge um menino, um garoto, cuja faixa etária, segundo alguns estudiosos, de 12 a 18. Um garoto entrega seu cestinho com 5 pães e 2 peixinhos, e o milagre acontece de uma forma extraordinária. A pergunta é: Deus poderia usar uma tribo? Poderia. Deus poderia usar uma família? Poderia. Deus poderia usar um adulto? Poderia. Mas quem é que Deus usa? Um menino. Quem poderia imaginar, diz a canção de 4x1, né? Que um menino ia ajudar a alimentar toda a multidão. É assim
que Deus faz, usa quem Ele quer, homem, menino ou mulher. Amém? Deus usa quem Ele quer. Deus usa quem Ele quer. São tantos relatos bíblicos porque eu quero concluir esse tópico com isso. Os discípulos e apóstolos, eles ouviram 9 vezes a palavra que Jesus ressuscitaria dos mortos depois da cruz e do sepultamento. Mas sabe qual é a maior dúvida deles? Não duvidam em si da ressurreição, mas duvidam que Jesus faria de Maria Madalena a primeira missionária da ressurreição. É como se Pedro dissesse: olha, Maria Madalena, eu até acredito que ele é capaz de ressurgir dos mortos, porque ele prometeu e eu já vi ele fazendo isso com outras pessoas, por que não faria consigo mesmo? Agora, me explica bem essa história. Aparecer a você primeiro e Deus faz da ex-endemoniada, possessa, atribulada, a primeira missionária da ressurreição. Vai entender. Vai entender. Como diz a canção de Preto no Branco, ninguém explica Deus. Ninguém explica. Ninguém explica Deus. Deus tem seus meios, seus modos. Irmãos, acredite na forma de Deus agir sem querer entender, porque Deus salvou essa nação através de 4 leprosos, e leprosos é considerado o quê? Imundo, a escória da sociedade, era até distanciado, exilado, e viviam isolado, porque era proibido se aproximar 100 metros sequer dos leprosos, era a ordem, mas Deus tem sua forma. Amém? Os irmãos estão aqui? Então escuta, querido, acredite na palavra de Deus. Como? Acreditando na palavra dos homens de Deus, acreditando no meio e na forma de Deus agir. E em terceiro lugar, acreditando no tempo de Deus. Sabe qual a maior dúvida do capitão e do oficial aqui? É que quando Eliseu fala o seguinte: amanhã, ainda essa hora, ele dá um tempo, ele estabelece um prazo, 24 horas. Essa é a maior dúvida do capitão. Como poderá isso acontecer em menos de 24 horas? As pessoas estão perecendo, padecendo, morrendo. O canibalismo instaurado em nossa nação. Mães comendo seus próprios filhos para sobreviver. E você vem dizer que em 24 horas não haverá mais fome, não haverá mais miséria, não haverá mais desgraça. Como isso pode? Somente se o céu se abrir, se janelas e comportas se abrirem sobre a nossa nação. E a questão é que Deus tem o seu tempo, e não há como entender também o tempo de Deus. Mas a palavra de Deus nos diz: acaso não posso eu fazer ressurgir uma nação em um só dia, diz o Senhor. Aquele que criou o universo com o poder da sua palavra, Ele não se submete ao tempo, irmãos. Escuta isso. Deus usa o tempo como instrumento das suas obras, mas Deus não se submete ao tempo. Deus não precisa do tempo. A primeira coisa que Deus criou não foi céus e terra. Sabe qual foi a primeira coisa que Deus criou? O tempo. Onde é que está escrito isso, pastor? Em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Antes dos céus e a terra, Ele estabeleceu aquilo que chamou de princípio, começo de tudo. Então Deus não está subordinado ao tempo. Amém? O que eu quero dizer com isso, para que você entenda: em menos de 24 horas Deus pode mudar a tua vida, Deus pode mudar a tua história. Em menos de 24 horas, essa é a palavra profética sendo ministrada e liberada nesse lugar. Tome posse, a escolha é sua, se vai acreditar ou se não vai acreditar. Mas, meu querido, Deus não se submete, Ele não é subalterno nem subordinado ao tempo. Ele é o Senhor do tempo.
tempo. E a Bíblia nos mostra que esse Deus, em menos de 24 horas, fez coisas surpreendentes. Ele fez um escravo se tornar governador. O menino acorda escravo, mas vai dormir governador de todo o Egito, da nação mais poderosa da sua época. Assim foi com José, assim pode ser comigo, contigo, assim pode ser com qualquer um de nós. Deus pode fazer coisas maravilhosas em nossas vidas, independente do tempo. Independente do tempo. Independente do tempo, olha ao teu redor, olha para os firmamentos, olha para a criação, para a beleza que há. Tudo isso Deus criou com o poder da sua palavra, de uma forma tão extraordinária que a Bíblia disse: haja e de repente ouve. Ouve, haja e ouve. E agora entender essa dialética do tempo é complicado, irmãos. Mas o que eu quero que você entenda é que Deus, Ele não é escravo do tempo. Ele usa o tempo. Na teologia existem 2 tempos. O Cronos, que é o das 24 horas, e o Kairos. O tempo Kairos é o tempo oportuno de Deus. Quando esse tempo oportuno de Deus chega em nossa vida, não há quem possa impedir o agir de Deus. É aquela confusão de Marta e Maria. Quando Jesus é anunciado que Lázaro está doente, o que é que Jesus diz? Essa doença não vem para a morte, mas para a glória de Deus. 4 dias depois ele chega no lugar. Jesus chegou atrasado. Quando a gente chega atrasado num lugar, quase que é crucificado, né, pastor? É interessante os atrasos na Bíblia, né? Depois eu vou fazer um estudo sobre os atrasos, porque Samuel de repente chegou atrasado. Saul foi fazer sacrifício no lugar de Samuel, perdeu a unção de rei. E às vezes Deus permite que os seus servos cheguem atrasados para provar a fé, para provar a fidelidade. Jesus vem 4 dias depois propositalmente. E aí com o argumento de Maria e Marta: ah, Senhor, se estivesse aqui. Ela olha para onde? Para o passado. Se estivesse aqui, se tivesse vindo antes, meu irmão não teria morrido. Jesus chama a atenção dela e diz: mas ele vai ressurgir. Ah, Senhor, eu sei que no dia do julgamento final ele vai ressurgir. Ela olha para onde? Para o futuro. E assim estão as pessoas, olhando para o passado, olhando para o futuro. Jesus chama mais uma vez a atenção dela e diz: olha para mim, Marta, olha para mim, Maria. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que vive, jamais morrerá. Ele vai ressurgir hoje, porque o nosso Deus é o Deus de hoje, é o Deus de agora, é o Deus que age como quer, da forma que bem lhe apraz. Aleluia! Aleluia! A palavra ministrada é essa, meu irmão. Em menos de 24 horas, Deus poderá mudar a tua vida, a tua família, a tua casa, os teus negócios, a tua história. Tome posse dessa palavra e acredite que Ele fará maravilhas acontecer. Não procure entender, basta tão somente crer, porque quem crê verá a glória de Deus. Fique em pé e aplauda ao Senhor com toda a sua força. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Estenda suas mãos. Fique com as suas mãos estendidas. Não faz sentido algum virmos aqui trazermos uma lição bíblica sem fazermos a aplicação. Eu quero ministrar sobre a sua vida nessa hora. Eu quero ministrar aqui, se você hoje acreditar na palavra de Deus, você verá milagres, maravilhas acontecer na sua vida. Eu não sei quais portas estão fechadas, qual caminho se encontra obscuro. A única coisa que tenho certeza, meu irmão,
é que Deus está nesse lugar. Ele tem contemplado a tua dor, Ele tem contemplado o teu sofrimento. E eu creio que hoje Ele dará um basta a tudo isso. Então não duvide, porque aqueles que vivem em dúvidas sofrerá privações, sofrerá também padecimento, mas aquele que crer verá, desfrutará, usufruirá de todas as maravilhas do Senhor sobre as suas vidas. Estenda suas mãos aos céus. Quero ministrar e que você possa tomar posse dessa palavra. Senhor, Tu és a nossa esperança viva e real. Às vezes não temos a quem recorrer, mas confiamos em Ti. Fazemos menção do Teu santo nome. Muitos que aqui estão à procura de milagres e vieram ao lugar certo e estão diante da pessoa certa, que és Tu, ó Deus. Tu és o Deus que opera sinais, maravilhas e milagres no meio do Teu povo. Vivemos dias difíceis em nossas nações, portas fechadas, mas cremos que Tu tens a chave para todas as portas. A porta que o Senhor abre, não há quem possa fechar. A porta que o Senhor fecha, não há quem possa abrir. E nós estamos aqui diante de Ti, fazendo menção que Samaria pode estar no caos, pode estar em crise, mas ainda há um Deus nos céus que vive, que reina, que está no controle de todas as coisas. E esse Deus hoje pode dar um basta no teu sofrimento, pode dar um basta na tua aflição, para viver um novo tempo, um tempo de abundância, um tempo de fartura, um tempo de maravilhas da parte do Senhor. Oh Deus, esse evangelho faz sentido quando começamos a contemplar o Teu agir, quando começamos a contemplar o Teu mover, quando podemos dizer igual a Jó: não te conheço somente de ouvir falar, mas tenho contemplado a Tua face, tenho contemplado a Tua glória, tenho contemplado o Teu poder. Ó Deus, renova-nos nessa hora, desperta o nosso coração e que em nome de Jesus venhamos acreditar nessa palavra que foi proferida ao Teu povo. Acreditar, Senhor, que é tempo de bênção, que esse ano 2016 é um ano de vitória, e nós profetizamos vitória sobre os lares, vitória sobre os ministérios, vitória sobre os casamentos, vitória sobre as famílias, vitória sobre os negócios, vitória dos Teus filhos e filhas, vitória em todas as áreas, em todos os níveis. Nada nem ninguém poderá nos deter. Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem ousará ser contra nós? Portanto, fazemos menção do Teu nome, porque o cavalo se prepara para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. A minha vitória vem do Senhor, a Tua vitória vem do Senhor, a nossa vitória vem do Senhor. A nossa vitória não vem da economia, não vem do clima, não vem do estado. A nossa vitória, ela vem do Senhor, ela vem do Senhor, ela vem do Senhor. Aleluia, louvado seja o Teu nome. O que fazer, meu irmão, nos momentos de crise? O que fazer nos momentos difíceis da vida? O que fazer? Faça igual a esse rei, rasgue suas vestes, como sinal de humilhação, vista-se em pano de saco, como sinal de arrependimento, e mandem buscar o profeta que representa a palavra de Deus. O rei teve esse discernimento e mandou o capitão e o oficial ir atrás do homem de Deus, do servo de Deus. Então o que fazer? Vamos voltar para Deus, vamos recorrer a Deus. Os dias são difíceis e a Bíblia diz que serão trabalhosos, mas ainda resta-nos um caminho. Esse caminho nos conduz à verdade, somente essa verdade pode gerar vida em nós. Então vamos voltar para Deus, vamos voltar para o Senhor,
para não vivermos nessa miséria, para não vivermos nessa desgraça, para não vivermos nesse caos, mas para contemplarmos as maravilhas do nosso Deus. Esse mesmo Deus continua fazendo os mesmos sinais, operando as mesmas maravilhas. Ele é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Aplauda esse Deus. Glória a Deus. Irmãos, podeis se assentar. Aleluia. Acredite, irmão, na palavra. Tome posse da palavra. E saiba que Deus tem maravilhas e bênçãos para você. Não faz sentido algum virmos ao culto, vivermos de culto em culto, sem recebermos essa palavra que renova a nossa fé, que renova a nossa esperança. Eu espero que você saia por essas portas com vontade de lutar, com vontade de conquistar, com vontade de semear com lágrima, na certeza que vai colher com júbilo, na certeza que Deus não despreza ninguém, nem dispensa ninguém com as mãos vazias, que Deus está ouvindo o seu clamor, que Deus está ouvindo o seu pranto, que Deus há de enxugar as suas lágrimas. Por fim, mais uma vez, com todo amor eu digo, não duvide, irmão. Não seja como esse oficial. Não duvide, para que as privações e o perecimento não venha te alcançar e de repente você padecer. Porque se você duvidar, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu te garanto isso. Se você duvidar, eu te garanto isso. Você vai ver as bênçãos de Deus acontecendo com as pessoas que estão ao teu redor. Você vai ver as maravilhas do Senhor acontecendo com aqueles que estão ao teu lado. E você vai perguntar, por que Deus? Por quê? Por que não comigo? E sabe o que é que Deus diz? Tu verás. Mas isso é triste, né? Não comerás. Deus tem um banquete para o seu povo. E nesse banquete existe um lugar reservado para mim e para você. Não falte. Amém? Acredite, meu irmão. Creio até o último suspiro. E prefiro crer até as cinzas dos ossos que Deus é Deus e que fará a sua palavra se cumprir. Amém? Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.